Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, Tocantins, graça e paz. 23 de novembro, nessa quarta-feira, pedimos a Deus paz e alegria e que Deus ilumine a nossa vida nessa 34ª semana do tempo comum. E o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante dos reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazeis o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão uns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, e permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Glória, palavra da salvação. Glória, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ganhar a vida. Jesus está fazendo um discurso de fim dos todos. Ontem a gente viu a situação do mundo. Guerras, terremotos, pestes, e gente dizendo, sou eu, é o fim do mundo. E Jesus orientando, mantenha calma nisso aqui e não siga essa gente. Não siga gente que é catastrófica, que é apocalíptica, que acha que é Deus e que sabe do futuro do mundo e faz discurso de destruição. O fim do mundo não passa pela violência humana, a não ser que a gente entre em comum de acordo e resolva se matar todo mundo, mas o fim do mundo passa pela bênção de Deus e pela graça de Deus. O fim da história, volto a dizer, é um momento em que não haverá diferença entre nós e o céu. Num outro aspecto, no outro discurso de Jesus, Jesus começa a dizer sobre a perseguição que as comunidades irão enfrentar. Vamos lembrar que Lucas é depois do ano 70, a comunidade está sendo perseguida, há uma dificuldade, há falsos profetas, há gente que faz discurso do fim do mundo, há guerras, há invasão de Roma e Jerusalém, houve terremoto, tempestade, peste, sempre teve na história da humanidade em todas as épocas. Acabamos de estar saindo aí, viu, da pandemia, do Covid, que pensamos que ia alterar a humanidade, bobagem, não alterou nada, estamos vivendo como se não tivesse acontecido nada. Nós somos assim, nós temos resistência para mudar e muita dificuldade para mudar, então não se iluda, se uma pandemia não mudar, não vai ser a política brasileira que vai mudar a gente radicalmente de um dia para o outro. Mas temos essa mentalidade, faz parte da nossa cultura brasileira, esse radicalismo cordial de sermos movidos pelo nosso coração e não muito pela nossa reflexão ou conteúdo de compreensão melhor do sistema do mundo em que nós vivemos. E agora Jesus fala, vocês serão perseguidos, vocês serão levados aos tribunais, eles matarão alguns de vocês. Faça o esforço de não ficar se preparando para se defender. Quem tem que defender vocês é o Espírito Santo. Essa coisa ela é muito bonita porque Jesus assume a responsabilidade de defender os seus discípulos. Jesus assume a responsabilidade de que quem vai defender vocês sou eu. Quem vai defender vocês diante dessas autoridades, porque vocês vão ter que resistir todas essas confusões do mundo, mas também existe a perseguição. E aí vocês têm que resistir a essa perseguição, resistir a esse conflito, resistir a esses problemas. É o contexto e a realidade em que nós vamos compreendendo de que Jesus que assume a responsabilidade de ser o nosso advogado, na pessoa do Espírito Santo. Por isso que Jesus tem um discurso, vou mandar o advogado para defender vocês, que é o Espírito Santo. Vou mandar um defensor para defender vocês.
E a orientação, vocês não se preocupem, não precisam pensar em se defender não, porque lá vocês serão guiados pela força de Deus, e eu darei palavras tão acertadas que ninguém poderá discutir com vocês, rebater com vocês. E é mesmo, os discípulos davam cada testemunho de fé que você ficava se perguntando, mas de onde essa pessoa tirou esta convicção? De onde essa pessoa tirou esta certeza? Esse modo de agir, esse modo de se comportar. De onde que essa pessoa tem, quem é que está movendo essa pessoa? As pessoas não tinham problema com a morte, elas não tinham problema de perder a vida, porque a fé era muito mais importante do que a própria vida, a própria história. Então é o que a gente chamaria de pessoas não do mundo da alienação, mas do mundo da convicção. O alienado, ele é guiado por outra cabeça, ele serve outra mentalidade. A convicção não, é eu que escolhi seguir Jesus Cristo. É eu que escolhi defender o que Jesus defende. É eu que escolhi viver segundo o coração de Jesus. É eu que escolhi seguir Jesus até Jerusalém e morrer na cruz com Ele. Conscientemente. Porque é a minha cabeça que faz isso, é o meu coração que faz isso. Por isso Jesus vai orientando os seus discípulos, com todas as dificuldades, e até diante da morte, dizendo ainda que, mas vós não todos vos odiarão por causa do meu nome, sereis odiados, que talvez é uma das coisas mais difíceis da vida, é alguém que nos odeia, mas odeia porque eu falo no nome de Jesus. Quando a gente é odiado porque a gente está do lado de Deus, é sinal que a gente está incomodando quem está contra Deus. Quando alguém nos odeia porque a gente está cuidando bem das coisas de Deus, é porque essa pessoa não quer cuidar bem das coisas de Deus e, pelo contrário, quer se aproveitar das coisas de Deus. As igrejas têm muito isso. Tem gente que usa a igreja em benefício próprio, usa as coisas da igreja em benefício próprio, coloca a igreja para se servir. E quando você corta isso, a pessoa começa a te odiar, porque ela não tem mais as regalias de usar a estrutura da igreja em benefício próprio. Ela não tem mais a liberdade de usar a estrutura da igreja para o seu próprio prazer ou para as suas coisas. É alguém que pega alguma coisa na igreja para fazer festa na própria casa, como se as coisas da igreja, da paróquia, estivessem à disposição da vida pessoal e festiva da família que tem acesso, tem as chaves da sacristia ou da igreja. E aí nós temos Jesus, e Jesus diz, mas vós não perdereis, um só fio de cabelo da cabeça. Eu já perdi todos, então não tenho mais nada a perder, Mas o importante, talvez, a frase é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Talvez é essa frase forte do Evangelho. Porque essas coisas a gente vive enfrentando. A gente vive enfrentando gente que tem ódio da gente, a gente vive sendo sacaneado, a gente vive sendo perseguido, a gente vive num mundo em que você tem que tomar cuidado com o que fala, porque se você fala certas coisas, a pessoa começa a te odiar, porque interpreta que você está de tal lado. O mundo polarizado é isso. Eu sempre quero jogar a pessoa de um lado para cá para saber se ela vai ser salva ou condenada. Eu não consigo ter um meio termo, não consigo estabelecer diálogo, eu não consigo escutar ninguém. Esse é o mundo polarizado. De um mundo líquido em que eu não trato mais as coisas como elas são, eu trato as coisas como eu acho que elas são. Eu não mais discuto com algo como sendo, mas eu discuto qualquer realidade segundo o meu ponto de vista, segundo o que eu acredito, segundo a minha verdade e por isso segundo o meu ponto de vista e eu estou certo e o outro que está errado. É o que dizia, só existe dois tipos de gente, aqueles que concordam comigo e aqueles que estão equivocados. Aqueles que estão enganados, dizia Ariano Suassuna, Nesse mundo há dois tipos de gente, aqueles que concordam comigo e aqueles que estão equivocados, enganados. E aí Jesus disse, permanecendo firme que ganhareis a vida. Talvez essa mentalidade, essa ideia de permanecer firme na fé, na oração, na bondade, na convicção, na luta pela vida, é que eu vou ganhar a vida. A vida aqui, não sempre, a vida na eternidade. Jesus perdeu a vida aqui, tiraram dele a vida daqui, mas ele teve a vida eterna ressuscitado.
E talvez é esse o nosso grande desafio com o passar do tempo. Com o passar do tempo, a gente começa a perceber que a vida vai escapando os dedos daqui, nós vamos caminhando para o fim, e cabe a cada um de nós perguntar e sempre lembrar, eu preciso permanecer firme na minha história, na minha vida aqui, para que eu tenha vida e que a minha vida seja na eternidade. Voltamos à frase de Jesus lá em João: não perturbeis o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. Não perturbeis, porque há guerras, há tempestades, há trovões, há tsunamis. Não perturbeis, porque tem gente enganando vocês. Não siga essa gente. Não perturbeis, porque alguém vai odiar você. Não perturbeis, porque alguém vai perseguir vocês. Viu? Não se preocupe em ficar se defendendo, deixa que Deus te defenda. Essa ideia ela é interessante, eu nunca tinha imaginado isso. Eu ficar me justificando, me explicando, deixa que Deus faça isso, porque eu estou cuidando da igreja dele, não estou cuidando de patrimônio meu, não estou cuidando de história minha, não estou cuidando de coisas que me pertencem, estou cuidando daquilo que pertence à estrutura da igreja, que é coisa de Deus nesse mundo. Mas que a gente seja perseverante e permaneçamos firmes na esperança de que a gente ganhe vida e vida em abundância. Um abraço e até mais.